O sol de domingo entrava pela janela da mansão dos Carvalho Neto, no bairro mais nobre de São Paulo, iluminando cada detalhe do luxo que parecia gritar sua importância para quem ousasse observar. Márcia Silva ajeitou o avental branco pela terceira vez naquela manhã. Suas mãos calejadas tremiam imperceptivelmente enquanto organizava os últimos detalhes da mesa de café da manhã. Aos 34 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma vida inteira dedicada ao trabalho doméstico, mas também guardava dentro de si um sonho que teimava em não morrer, mesmo depois de tantos anos sendo tratada como se fosse invisível. A família Carvalho Neto era dona de uma das maiores fortunas do país, construída através de gerações no ramo imobiliário e financeiro. Dona Carmen, a matriarca de 58 anos, comandava não apenas os negócios da família, mas também um círculo social exclusivo de mulheres ricas que se encontravam religiosamente todos os domingos para o que chamavam de brunches beneficentes. Na verdade, esses encontros serviam mais para exibir riqueza, fofoca e reafirmar hierarquias sociais do que para qualquer atividade filantrópica real. Márcia conhecia bem essa dinâmica, pois há 8 anos trabalhava naquela casa e já havia presenciado inúmeras conversas onde sua presença era completamente ignorada, como se ela fosse apenas mais um móvel da decoração. Naquele domingo específico, o grupo estava particularmente animado discutindo sobre a nova escola internacional que seus filhos frequentariam, os últimos investimentos em arte contemporânea e as próximas viagens para a Europa. Márcia servia os pratos finos, os sucos naturais preparados na hora e as frutas cortadas em formatos artísticos, sempre mantendo o olhar baixo e os movimentos discretos. Ela havia aprendido ao longo dos anos que qualquer gesto mais expansivo ou olhar direto poderia ser interpretado como atrevimento ou falta de respeito ao seu lugar na hierarquia daquela casa. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Uma das amigas de Dona Carmen, a sociolite Flávia Medeiros, conhecida por sua língua afiada e comentários ácidos, decidiu que seria divertido incluir Márcia na conversa de uma forma particularmente cruel. Carmen, sua funcionária parece estar prestando atenção na nossa conversa sobre investimentos. Que coisa curiosa, não é mesmo? Disse ela com um sorriso malicioso que não chegava aos olhos. Talvez ela tenha algumas dicas valiosas para nos dar sobre o mercado financeiro. As outras mulheres riram discretamente, cobrindo a boca com guardanapos bordados. Márcia sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura profissional que havia desenvolvido ao longo dos anos. Dona Carmen, visivelmente constrangida pela situação, mas mais preocupada em manter sua posição social do que em defender sua funcionária, forçou um sorriso e respondeu: Flávia, não seja cruel. Nossa Márcia é uma excelente doméstica, mas certamente tem outras preocupações na vida, não é mesmo, querida? O tom condescendente cortou mais fundo que qualquer grito poderia ter cortado. O que essas mulheres não sabiam é que Márcia não era apenas uma empregada doméstica. Ela havia estudado contabilidade através de cursos noturnos e aos fins de semana, usando cada centavo economizado para pagar as mensalidades. Também tinha desenvolvido, ao longo dos anos, um pequeno negócio de produção de doces caseiros que vendia discretamente para vizinhos e conhecidos. Seus números eram organizados em cadernos que guardava cuidadosamente embaixo do colchão de seu quarto nos fundos da casa dos patrões. Márcia sonhava em expandir seu negócio, mas sabia que precisaria de capital inicial e, principalmente, de coragem para dar o salto. Flávia, no entanto, não estava satisfeita com a humilhação inicial. Ela continuou: sabe, Carmen, eu fico pensando como deve ser a vida dessas pessoas. Imaginem só, acordar todos os dias sabendo que seu destino é limpar a casa dos outros, cozinhar para os outros, servir os outros. Deve ser uma existência tão limitada, tão pequena. Graças a Deus nascemos com outras oportunidades, não é mesmo? As palavras eram pronunciadas em voz alta o suficiente para que Márcia ouvisse cada sílaba, cada tom de desprezo, cada gota de veneno social que escorria daqueles lábios pintados com batom importado. Márcia terminou de servir o café, retirou-se para a cozinha e, pela primeira vez em 8 anos de trabalho naquela casa, permitiu-se chorar. Não eram lágrimas de autocompaixão, mas lágrimas de uma raiva pura e cristalina que começava a se transformar em algo muito mais poderoso: determinação. Ela olhou pela janela da cozinha, observando o jardim bem cuidado, as árvores podadas com perfeição, o carro importado estacionado na garagem, e fez uma promessa silenciosa para si mesma. Um dia, ela não apenas teria tudo aquilo, mas seria respeitada e reconhecida pelo seu próprio mérito. Naquela noite, depois que todos da família Carvalho Neto haviam se recolhido aos seus quartos luxuosos,
Márcia sentou-se em sua pequena mesa de estudos e abriu seus cadernos de contas. Ela tinha 15 mil reais economizados, fruto de anos de privações e pequenas vendas de doces. Era pouco, muito pouco, mas era um começo. Ela pegou uma folha em branco e começou a escrever seu plano de negócios real, detalhado, ambicioso. Não seria mais apenas um hobby ou uma renda extra. Seria sua porta de saída daquela vida, sua vingança silenciosa contra todos aqueles que a subestimaram. Na segunda-feira seguinte, Márcia acordou antes do despertador, como sempre fazia, mas desta vez com uma energia diferente correndo pelas veias. Ela havia passado a madrugada refinando seu plano de negócios, calculando custos, projetando lucros e, principalmente, imaginando cada detalhe de como transformaria sua pequena produção caseira de doces em algo muito maior. Enquanto preparava o café da manhã da família Carvalho Neto, sua mente trabalhava em ritmo acelerado, organizando estratégias e cronogramas que ninguém naquela casa poderia imaginar que estavam sendo formulados bem debaixo de seus narizes. O primeiro desafio seria conseguir um espaço adequado para a produção. O quarto dos fundos onde morava era pequeno demais e não atendia às normas sanitárias necessárias para uma produção comercial séria. Márcia havia pesquisado nos últimos meses sobre legislação, licenças e regulamentações, usando os computadores da biblioteca pública nos seus dias de folga. Ela descobriu que existiam programas governamentais de microcrédito para pequenos empreendedores e também cooperativas que ofereciam espaços compartilhados para a produção artesanal. O conhecimento estava ali, ao alcance de quem se dispusesse buscá-lo, e Márcia estava mais do que disposta. Durante o almoço, enquanto servia a refeição para Dona Carmen e suas filhas universitárias, Márcia ouviu uma conversa que mudaria completamente sua estratégia inicial. As meninas comentavam sobre uma nova tendência entre os jovens da classe alta paulistana: consumir produtos artesanais, orgânicos e com história por trás. Falavam de uma confeitaria nos Jardins que vendia doces tradicionais brasileiros com técnicas francesas, e como era impossível conseguir uma encomenda com menos de 3 semanas de antecedência. É incrível como as pessoas estão pagando fortunas por essas coisas nostálgicas, disse Júlia, a filha mais nova. Imaginem só, R$ 300 por uma torta de brigadeiro gourmet. Márcia quase derrubou a travessa que carregava. R$ 300 por uma torta que ela sabia fazer dormindo, usando ingredientes que custavam no máximo R$ 50. A diferença não estava apenas na qualidade dos ingredientes, mas na apresentação, no marketing, na história contada sobre o produto. Ali estava a chave que ela procurava. Não bastava fazer doces, era preciso criar uma marca, uma narrativa, uma experiência que justificasse valores premium. Naquela mesma tarde, durante sua folga, Márcia foi até a Biblioteca Central de São Paulo. Ela passou horas pesquisando sobre branding, marketing digital e estratégias de precificação. Descobriu casos de pequenos negócios que haviam se transformado em grandes empresas através de posicionamento inteligente e storytelling eficaz. Anotou tudo em um caderno novo que havia comprado especialmente para esse projeto, organizando as informações com a mesma meticulosidade que usava para manter a casa dos patrões impecável. Ao voltar para casa, Márcia tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela pediu uma conversa particular com Dona Carmen e, com a voz firme mas respeitosa, comunicou que estava pedindo demissão. A patroa ficou visivelmente surpresa e irritada. Márcia, espero que você não esteja fazendo isso por causa da brincadeira boba da Flávia no domingo. Você sabe como essas mulheres são, não levam nada a sério. Márcia respondeu com calma: não senhora, não é por causa disso. Eu consegui uma oportunidade de trabalhar por conta própria e preciso tentar. Dona Carmen soltou uma risada que soou mais como um latido. Por conta própria. Márcia, seja realista. Você tem uma situação estável aqui, casa, comida, salário garantido. O que você vai fazer lá fora? Vender quentinha na rua? A pergunta foi feita com tanto desdém que Márcia sentiu novamente aquela raiva transformadora subindo pelo peito. Mas desta vez, em vez de lágrimas, veio determinação cristalina. Vou trabalhar com alimentação sim, mas de uma forma diferente. Muito obrigada pelos anos que trabalhei aqui, mas preciso seguir meu caminho. Nos 2 meses seguintes, Márcia viveu a montanha-russa emocional mais intensa de sua vida. Ela conseguiu um pequeno espaço em uma cooperativa de produtores artesanais na zona oeste de São Paulo, obteve as licenças necessárias e investiu suas economias em equipamentos básicos e ingredientes de alta qualidade.
O nome de sua marca seria Tradição Márcia, conectando sua história pessoal com a tradição doceira brasileira que havia aprendido com sua avó no interior de Minas Gerais. Os primeiros clientes vieram através de amigos e conhecidos do bairro onde cresceu. Márcia preparava cada pedido como se fosse uma obra de arte, caprichava na embalagem, incluía cartões escritos à mão com a história de cada receita. As pessoas não estavam comprando apenas doces, estavam comprando memórias afetivas, tradição familiar, carinho materializado em açúcar e farinha. E o mais importante, estavam pagando preços justos por produtos de qualidade excepcional. Se você chegou até aqui nesta história, é porque algo dentro do seu coração reconheceu a força que existe na luta de quem se recusa a aceitar o lugar que tentaram definir para ela. Márcia não é apenas um personagem, ela representa milhões de pessoas que todos os dias enfrentam o desprezo, a subestimação e o preconceito social, mas que carregam dentro de si sonhos maiores do que qualquer humilhação. Se esta narrativa tocou você, se despertou algo familiar, uma indignação, uma esperança, então você faz parte desta comunidade de pessoas que acreditam na força da superação. Deixe nos comentários qual parte desta história mais mexeu com você. Conte se já viveu algo parecido ou se conhece alguém que passou por situações similares. Sua voz importa, sua experiência tem valor, e juntos estamos construindo um espaço onde histórias reais de luta e vitória podem inspirar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos. 6 meses depois de sair da casa dos Carvalho Neto, Márcia havia desenvolvido uma clientela fiel de quase 200 pessoas que encomendavam seus doces regularmente. Mas ela sabia que para realmente crescer e se estabelecer no mercado que desejava atingir, precisaria de uma estratégia mais sofisticada. Ela havia estudado meticulosamente o comportamento dos ricos paulistanos durante seus anos como empregada doméstica, e agora usaria todo esse conhecimento a seu favor. Eles não compravam apenas produtos, compravam status, exclusividade, histórias que pudessem contar em suas reuniões sociais. A virada estratégica veio quando Márcia decidiu reposicionar completamente sua marca. Em vez de competir no mercado popular onde estava inserida, ela miraria diretamente no segmento de alta renda, mas com uma abordagem que ninguém estava usando: autenticidade genuína combinada com qualidade premium. Ela passou semanas desenvolvendo uma nova identidade visual, investiu em uma fotógrafa profissional para registrar seus produtos e criou um perfil no Instagram que contava sua história de forma elegante, mas sem esconder suas origens humildes. O primeiro post que viralizou foi uma foto de suas mãos preparando um bolo de fubá, acompanhada de um texto que dizia: "Estas mãos já lavaram, passaram, cozinharam e limparam nas casas mais ricas de São Paulo. Hoje elas criam doces que levam amor e tradição para essas mesmas mesas, mas agora pelo valor que realmente merecem." A publicação teve mais de 1.000 curtidas em 24 horas e dezenas de comentários emocionados de pessoas que se identificaram com sua trajetória. Márcia percebeu que havia tocado em uma ferida social muito profunda, a culpa disfarçada da elite brasileira em relação à desigualdade social. Muitos dos comentários vinham de pessoas da classe alta que reconheciam na história dela a realidade de suas próprias empregadas domésticas, e que encontravam na compra de seus produtos uma forma indireta de reparação social sem precisar questionar estruturalmente seus privilégios. A estratégia funcionou além das expectativas mais otimistas. Encomendas começaram a chegar de bairros nobres como Jardins, Higienópolis, Morumbi e Vila Madalena. Márcia precisou contratar 3 auxiliares e ampliar seu espaço de produção. Ela mantinha pessoalmente o atendimento ao cliente mais seleto, usando todo o conhecimento sobre etiqueta e preferências que havia adquirido como empregada doméstica. Sabia exatamente como falar com cada tipo de cliente, que palavras usar, como apresentar os produtos, que embalagens impressionariam mais. O momento decisivo chegou quando Márcia recebeu uma encomenda que a fez sorrir com ironia amarga. Era para uma festa beneficente organizada por um grupo de socialites paulistanas, e o endereço de entrega era uma mansão no mesmo bairro onde havia trabalhado. Ela não apenas aceitou a encomenda como caprichou em cada detalhe, preparando uma seleção de doces que representava uma verdadeira aula de gastronomia brasileira elevada ao mais alto nível técnico e estético. No dia da entrega, Márcia se vestiu com elegância discreta mas impecável. Dirigiu até a mansão em seu carro próprio, adquirido 3 meses antes, e foi recebida na porta principal como fornecedora premium, não mais pelos fundos como empregada. A dona da casa, uma mulher de meia-idade chamada Helena, examinou cada item da encomenda com aprovação evidente. Que trabalho magnífico, realmente excepcional. Nunca vi apresentação tão refinada.
De onde você aprendeu estas técnicas? Márcia respondeu com um sorriso sereno. Aprendi observando as melhores casas de São Paulo durante muitos anos, trabalhando como doméstica. Agora uso todo esse conhecimento para criar produtos que honram tanto a tradição quanto a sofisticação. Helena ficou visivelmente desconfortável com a resposta direta, mas não podia negar a qualidade excepcional do trabalho. A festa foi um sucesso absoluto, e Márcia recebeu mais de 50 pedidos de cartão de visita naquela única noite. Mas o que ela não esperava era encontrar ali, entre as convidadas, a própria Flávia Medeiros, aquela que havia humilhado publicamente meses antes. Flávia provava os doces com evidente prazer, elogiando efusivamente a qualidade e perguntando quem era a confeiteira responsável. Quando Helena apontou para Márcia e contou brevemente sua história, Flávia empalideceu visivelmente. Ela se aproximou hesitante e tentou puxar conversa de forma amigável, como se nunca houvesse acontecido nada entre elas. Márcia respondeu com educação profissional, mas manteve a distância emocional necessária. Não havia rancor em sua voz, apenas a segurança serena de quem havia provado seu valor através de trabalho árduo e inteligência estratégica. Naquela noite, voltando para casa, Márcia refletiu sobre como a vida havia dado uma volta completa. Ela não estava mais servindo aquelas mulheres por necessidade, mas sendo contratada por elas por mérito e qualidade excepcional. A diferença era sutil, mas fundamentalmente transformadora. Ela havia quebrado a barreira invisível que separa quem serve de quem é servido, não através de confronto ou revolta, mas através da excelência profissional e posicionamento estratégico inteligente. Querido amigo que está acompanhando esta jornada de transformação, chegamos ao momento em que Márcia começou a colher os primeiros frutos de sua coragem e determinação. Talvez você mesmo tenha vivido situações onde se sentiu subestimado, onde suas capacidades foram questionadas por pessoas que não conheciam sua verdadeira história. Se esta narrativa está tocando seu coração, se você reconhece em Márcia um pouco de si mesmo ou de alguém querido, este é o momento de compartilhar essa conexão conosco. Conte nos comentários qual foi o momento da sua vida em que você teve que provar seu valor, ou sugira outras histórias de superação que você gostaria de ver contadas aqui. Este espaço é nosso, é de pessoas reais que acreditam na força da mudança através do trabalho, da dignidade e da persistência. Sua participação faz toda a diferença nesta comunidade de sonhadores e realizadores. 2 anos haviam se passado desde que Márcia deixara a casa dos Carvalho Neto, e sua transformação era quase irreconhecível. A pequena produção artesanal havia evoluído para uma empresa consolidada com 12 funcionários, 3 pontos de venda em bairros nobres de São Paulo e uma lista de espera de 3 meses para encomendas personalizadas. Mas Márcia sabia que havia chegado o momento de dar o próximo salto, o mais ambicioso e arriscado de sua trajetória empresarial. A ideia surgiu durante uma conversa com sua contadora, uma mulher jovem e visionária que havia se tornado também sua consultora estratégica. Márcia, você criou algo único no mercado, mas está limitada pelo modelo de produção artesanal. Para crescer exponencialmente, precisa industrializar alguns produtos mantendo a qualidade premium, e criar uma marca que transcenda a confeitaria. Precisa virar um estilo de vida. As palavras ecoaram na mente de Márcia por semanas, até que a resposta veio de forma cristalina. Ela criaria a primeira rede de confeitarias gourmet brasileiras com foco em tradição familiar e história pessoal. O plano era audacioso: abrir 5 lojas simultaneamente nos principais centros comerciais de alta renda de São Paulo, cada uma com design exclusivo que contava parte de sua história através de elementos visuais. Na loja dos Jardins, fotos em preto e branco de sua infância em Minas Gerais decorariam as paredes. Na do Morumbi, a história da receita de cada doce seria contada em painéis elegantes. Na de Higienópolis, um mural mostraria sua trajetória desde empregada doméstica até empresária de sucesso. Cada espaço seria uma experiência imersiva que conectaria consumidores urbanos com suas próprias memórias afetivas. Para viabilizar a expansão, Márcia precisaria de um investimento de R$2 milhões. Ela havia acumulado cerca de R$400 mil em lucros reinvestidos, mas precisaria de sócios investidores para o restante. A ironia do destino quis que um dos primeiros interessados fosse exatamente Ricardo Medeiros, marido de Flávia e dono de um dos maiores fundos de investimento em pequenas empresas de São Paulo. Ele havia descoberto o negócio de Márcia através de relatórios de mercado que identificavam sua empresa como uma das mais promissoras no segmento de alimentação gourmet. O encontro para a apresentação do projeto aconteceu no escritório de Ricardo,
Um espaço imponente no Itaim Bibi com vista panorâmica da cidade. Márcia chegou pontualmente, vestindo um conjunto executivo sob medida que havia encomendado especialmente para a ocasião. Ela carregava uma maleta de couro italiana contendo não apenas o plano de negócios detalhado, mas também amostras de todos os seus produtos principais e um dossiê fotográfico que documentava sua evolução empresarial. Ricardo a recebeu com cordialidade profissional, mas Márcia percebeu o momento exato em que ele conectou seu rosto com as histórias que certamente havia ouvido da esposa. Sua expressão mudou sutilmente, uma mistura de curiosidade e desconforto que ele tentou mascarar com formalidade exagerada. Senhora Silva, ouvi falar muito bem de seu trabalho. Vamos ver essa proposta. Márcia sorriu internamente ao notar que ele evitara usar seu primeiro nome, uma pequena demonstração de resistência inconsciente. A apresentação durou 2 horas. Márcia demonstrou conhecimento técnico impressionante sobre mercado, concorrência, projeções financeiras e estratégias de expansão. Ela havia se preparado para cada pergunta possível, antecipando objeções e apresentando soluções antes mesmo que fossem questionadas. Ricardo, homem acostumado a avaliar centenas de projetos por ano, reconheceu imediatamente que estava diante de uma empresária excepcional, independentemente de qualquer preconceito pessoal que pudesse ter. Mas Márcia guardara sua cartada mais poderosa para o final. Ela abriu um envelope lacrado e entregou a Ricardo um documento que o deixou visivelmente surpreso. Uma carta de intenção de compra assinada por uma das maiores redes de supermercados premium do Brasil, interessada em distribuir nacionalmente uma linha especial de seus produtos. O contrato, se concretizado, geraria um faturamento anual de 12 milhões de reais apenas nesta parceria. Como conseguiu isso? Perguntou Ricardo, genuinamente impressionado. Márcia respondeu com tranquilidade. Passei meses estudando o comportamento de compras desta rede, identifiquei uma lacuna no portfólio deles, desenvolvi produtos específicos para atender essa demanda e apresentei uma proposta que beneficia a ambas as partes. É trabalho estratégico, não sorte. A resposta revelou não apenas competência técnica, mas uma sofisticação empresarial que Ricardo raramente encontrava mesmo entre empreendedores com formação acadêmica em administração ou economia. Ao final da reunião, Ricardo fez uma proposta que surpreendeu até mesmo Márcia. Em vez dos 2 milhões solicitados, ele oferecia 3 milhões em troca de 35% da empresa, mas com uma condição inusitada. Ele queria que Márcia aceitasse participar de um programa de televisão sobre empreendedorismo que seu fundo patrocinava, contando sua história como forma de inspirar outros pequenos empresários brasileiros. Sua trajetória precisa ser conhecida publicamente. Vai agregar valor imenso à marca e criar identificação emocional com milhões de consumidores. Márcia pediu uma semana para analisar a proposta, mas já sabia qual seria sua resposta. Ela havia transformado a humilhação em combustível, o preconceito em motivação, e agora tinha a oportunidade de transformar sua experiência pessoal em inspiração para outras pessoas que enfrentavam desafios similares. Naquela noite, sozinha em seu novo apartamento nos Jardins, ela olhou pela janela observando as luzes da cidade e sorriu. A menina que um dia fora tratada como invisível estava prestes a se tornar um símbolo nacional de superação e empreendedorismo. 3 anos depois, Márcia Silva estava no palco principal do maior evento de empreendedorismo do Brasil, diante de uma plateia de 5.000 pessoas e com transmissão ao vivo para todo o país. Ela vestia um blazer azul marinho elegante, seus cabelos estavam impecavelmente penteados, e em suas mãos segurava o troféu de empreendedora do ano, a maior honraria do setor empresarial brasileiro. Mas o que mais brilhava nela não era o prêmio dourado, era a serenidade confiante de quem havia percorrido uma jornada extraordinária e chegado exatamente onde sempre soube que merecia estar. A rede Tradição Márcia agora contava com 47 lojas espalhadas por 12 estados brasileiros, empregava mais de 800 pessoas diretamente e havia se tornado sinônimo de qualidade premium no mercado de confeitaria artesanal. Seus produtos eram vendidos nos principais supermercados do país, exportados para Portugal e Estados Unidos, e sua história havia sido transformada em livro best-seller e documentário premiado. Mais importante que os números financeiros, porém, era o impacto social que sua empresa gerara. 60% de seus funcionários vinham de comunidades periféricas e recebiam treinamento profissionalizante completo. Durante seu discurso de agradecimento, Márcia falou com a voz firme mas emocionada sobre os momentos que a trouxeram até ali. Há alguns anos, eu era apenas mais uma empregada doméstica invisível nas casas das famílias ricas deste país. Era tratada como se não tivesse sonhos, como se não tivesse capacidade,
como se meu destino fosse eternamente servir em silêncio. Hoje estou aqui não para buscar vingança contra aqueles que me subestimaram, mas para provar que o talento e a determinação não escolhem berço, não escolhem cor de pele, não escolhem endereço. Eles escolhem corações corajosos dispostos a transformar dor em propósito. Na plateia, entre empresários, investidores e jornalistas, estava Dona Carmen Carvalho Neto, sua antiga patroa. Ela havia ido ao evento por curiosidade, depois de ler sobre Márcia em uma revista de negócios, sem imaginar que se tratava da mesma mulher que havia trabalhado em sua casa. Quando reconheceu o rosto no palco, ficou imóvel na cadeira, processando a transformação impossível que estava presenciando. A mulher que ela conhecera como submissa e silenciosa falava agora com autoridade para milhares de pessoas, sendo aplaudida de pé por uma audiência que incluía alguns dos empresários mais poderosos do país. Após o evento, Dona Carmen se aproximou de Márcia durante o coquetel de encerramento. Márcia, eu não sabia que era você. Que transformação incrível! Sua voz tremia ligeiramente, uma mistura de constrangimento e admiração genuína. Márcia a cumprimentou com cordialidade, mas sem qualquer rastro da deferência que caracterizava seu comportamento quando trabalhava para ela. Dona Carmen, que bom vê-la aqui. Espero que tenha gostado da apresentação. A conversa que se seguiu foi breve mas profundamente reveladora. Dona Carmen tentou se justificar, mencionar que sempre havia tratado bem, que nunca havia participado das humilhações que outras pessoas impuseram. Márcia ouviu pacientemente e respondeu com uma frase que resumia toda sua trajetória. A senhora nunca me tratou mal, isso é verdade. Mas também nunca me enxergou como uma pessoa com potencial além de limpar sua casa. Não guardo mágoa disso, porque aprendi que o reconhecimento que realmente importa é aquele que conquistamos através do nosso próprio trabalho. O momento mais simbólico da noite aconteceu quando Flávia Medeiros, agora esposa de um dos sócios investidores de Márcia, se aproximou para cumprimentá-la. Flávia estava visivelmente desconfortável, sabendo que seria impossível evitar o encontro. Márcia, parabéns pelo sucesso. Você realmente conseguiu algo extraordinário. Márcia sorriu com serenidade e respondeu, obrigada, Flávia. Sabe, eu tenho que agradecer aquele domingo na casa da Carmen. Suas palavras me deram exatamente a motivação que eu precisava para nunca mais aceitar ser subestimada por ninguém. Flávia tentou se desculpar, mencionar que havia sido apenas uma brincadeira, que nunca teve intenção de machucar. Márcia a interrompeu gentilmente, não precisa se desculpar. Você apenas falou o que muitas pessoas pensam mas não tem coragem de dizer. Sua honestidade cruel me ajudou a descobrir que eu tinha duas opções: aceitar o lugar que vocês definiram para mim ou provar que estavam completamente erradas sobre quem eu realmente era. Escolhi a segunda opção. Nos meses que se seguiram, Márcia lançou uma fundação voltada para a capacitação profissional de trabalhadores domésticos que desejavam empreender. O programa oferecia cursos gratuitos, microcrédito e mentoria empresarial, atendendo mais de 1.000 pessoas no primeiro ano. Cada formatura era uma vitória pessoal para Márcia, que via nas histórias dessas mulheres e homens corajosos o reflexo de sua própria jornada de superação. O mais gratificante para ela era receber mensagens de pessoas que haviam assistido sua palestra ou lido seu livro, contando como sua história havia inspirado mudanças em suas próprias vidas. Uma carta em particular a emocionou profundamente. Era de uma jovem empregada doméstica de Recife que havia decidido cursar administração após conhecer sua trajetória. Você me ensinou que não importa onde começamos, mas aonde temos coragem de chegar, dizia o texto escrito à mão em papel simples. Márcia guardou essa carta em seu escritório, ao lado da foto dela mesma aos 34 anos, vestindo o avental branco na cozinha dos Carvalho Neto. Era seu lembrete diário de que a verdadeira vitória não estava nos números financeiros ou nos prêmios acumulados, mas na capacidade de transformar dor em propósito e usar o sucesso como ponte para elevar outras pessoas. Na véspera de completar 5 anos desde que deixará a casa dos antigos patrões, Márcia organizou um jantar especial na cobertura de seu novo prédio comercial. Convidou todos os funcionários de sua primeira loja, os fornecedores que acreditaram nela quando ainda era desconhecida, e algumas pessoas que haviam sido beneficiadas pelos programas de sua fundação. Durante o brinde, ela disse: "Vocês são minha verdadeira família, construída não por sangue ou conveniência, mas por respeito mútuo e sonhos compartilhados." Enquanto observava as pessoas conversando animadamente ao seu redor,
Márcia refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente de direção. Ela não era mais alguém que servia, mas alguém que liderava. Não era mais invisível, mas uma referência nacional. Não era mais subestimada, mas respeitada por competência e caráter. Havia quebrado não apenas as barreiras de sua própria vida, mas aberto caminhos para que muitas outras pessoas pudessem seguir jornadas similares de transformação e dignidade. Esta história de superação nos lembra que dentro de cada pessoa existe um potencial imenso esperando pela oportunidade certa para florescer. Márcia Silva não é apenas um nome fictício, ela representa milhões de brasileiros e brasileiras que todos os dias enfrentam o preconceito, a subestimação e a desigualdade social, mas que carregam em seus corações sonhos maiores do que qualquer humilhação. Se esta narrativa tocou você profundamente, se despertou memórias de momentos em que foi subestimado ou se inspirou você a acreditar mais em seu próprio potencial, então essa mensagem cumpriu seu propósito maior. O mundo precisa de mais histórias reais de pessoas comuns que se tornaram extraordinárias através da coragem, do trabalho e da recusa em aceitar limitações impostas por outros. Cada um de nós tem dentro de si a capacidade de escrever sua própria história de superação, e talvez você seja a próxima pessoa a inspirar milhares de outras com sua jornada de transformação pessoal e sucesso conquistado com dignidade.